Fala pessoal, beleza? Então bora dar continuidade aqui no desenvolvimento, né? Falta o estilo dos botões aqui pra gente finalizar essa parte das caixas. Então tem duas coisas na verdade que eu queria fazer antes desse desenvolvimento, tá? Então a primeira coisa é que acabou faltando a gente atualizar aqui o texto da classe, tá? Então repare que no HTML, se a gente for aqui no começo do nosso código, a gente acabou dando o nome de Infobox Button Content, tá? Então, aqui, vem aqui na parte do player e atualiza, tá? Em vez de container, coloca content. Beleza? Com isso a gente salva, tá? E já atualiza essa parte. E tem uma coisinha que eu gostaria de fazer aqui, tá? Que é o seguinte. Dentro daqui do player, esse botão, ele é utilizado em vários lugares da aplicação, né? Inclusive lá no footer, né? Ó, você vê que tem várias tags button aqui. Porém, acabou que eu coloquei button também nessas partes de imagens, tal, que não tem o estilo, né, que a gente busca no botão. Então não é todos os botões que vão ser assim, tá? Então a gente vai criar uma classe para esses botões aqui, tá? E aí a gente vai chamar essa classe de btn primary, tá? Falando que é o botão primário. Então a gente vem aqui, coloca essa classe também aqui embaixo, tá? E aí no nosso btn primer, a gente vai estilizar ele aqui embaixo, tá? Os estilos do botão, né? São alguns estilos simples, tá? Então, dentro aqui da nossa classe, o que a gente vai fazer? Background color, com fundo white, border radius, tá? De 20 pixels, então a gente vai arredondar as extremidades do botão e vai tirar a borda do botão, né? O botão por padrão ele tem uma borda meio esquisitinha, então a gente tira, deixa mais bonitinho. E aí a gente coloca um min block size, ou seja, a altura, vai ser meio que a altura, né, desse bloco, que seria o botão, de 32, ou seja, no mínimo ele vai ter 32 de altura, tá bom? Beleza? Agora existe uma parte aqui do box button content que não foi estilizada, né? Que faz parte do botão, que é o texto, ou seja, que está dentro do botão como um spam, tá? Então se você não lembra, ó, dentro do nossa divisão, ó, a gente tem um botão e a gente tem um spam. Então agora eu estou estilizando o texto que está dentro desse spam, tá? E aí o texto eu vou colocar ele como preto, tá? Então color black e aí coloco um padding inline, ou seja, é um padding que vai ser feito na lateral, né, desse elemento. Então é a mesma coisa que um padding horizontal, que eu falo aqui sempre, de 16 pixels, tá bom? E um font size de 14 pixels, tá bom? Com isso eu salvo, vamos dar só uma olhadinha. Ó, já ficou bem mais bacana nossos botões, né? Volta aqui então para a parte do código e o que a gente vai fazer agora, tá? Existe uma seção que vem depois dessas caixas, que é a seção de links, tá? Então eu vou colocar esse nome para elas, tá? Vou criar uma classe aqui na section e aí o nome dessa classe vai ser aside link section, tá? Que é referente, né? Opa, que é referente aos links, né? Da parte do aside e da seção de links, tá? Beleza, com isso eu volto aqui para minha parte de player e bora começar os estilos desse cara, tá? Deixa eu salvar aqui, vou salvar aqui também. E para quem não sabe, tá, tem como você deixar um salvamento automático, tá? Eu não gosto muito dessa opção não, que é aqui, ó, autosave, tá vendo? Você ativa ela e sempre que você alterar alguma coisa ele vai salvar. Eu particularmente prefiro assim, tá? Mas aí você pode usar se você gostar. Dentro aqui da Aside Link Section, o que eu vou estilizar? Vou estilizar a divisão que está ali dentro, tá? E aí essa divisão, eu já tenho até os estilos aqui, eu vou mandar aqui e vou explicar, tá? Uma divisão flexível que vocês já sabem, um margin bottom, você está dando uma margem, né, para essa divisão aqui, e uma margem no top também, e um espaçamento interno. A divisão que eu estou estilizando é essa daqui, tá? Essa divisão aqui, que separa o botão que tem o texto em inglês, tá bom? Beleza, eu salvei. Agora o que eu vou fazer?
tem a side link list, tá? Que é a lista que está dentro dessa parte aqui. Então tem a section e tem essa daqui. Vou criar uma classe para ele, a side link list, tá? E aí vou colocar os estilos CSS relacionados a esse camarada aqui, tá? E o estilo é uma display flex, então df flex wrap, tá? Então esse daqui vocês não sabem ainda, tá? O que é o flex wrap, modelo wrap? Quando você coloca uma divisão flexível, os elementos filhos vão ficar um do lado do outro. Porém, né, se você dá uma olhada aqui, o que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo essa parte de links aqui, né? Essa parte de links aqui, ó. Então, um do lado do outro. Quando eu coloco um display flex, né, ele vai ficar um do lado do outro, igual ele já está aqui. Porém, se essa lista aqui, no caso, ela é maior, né, do que o aside, né, que é o pai, ou a nave, que é o pai, ele iria continuar o texto aqui, ó. Ele iria continuar aqui. Ia ficar horrível. Por isso que você tem que falar que é wrap, que aí ele, toda vez que ele chegar na barreira, né, na largura máxima que o pai dele tem, ele vai jogar para baixo, tá? Então, embora seja um do lado do outro, quando ele chega nesse limite, ele joga para baixo, tá bom? Beleza, aqui na parte do código, então, a gente colocou esse camarada aqui, tá? Flex wrap como wrap, e aí a gente vai dar uma margem, tá? Eu tenho até de 68 pixels, tá? Então a margem, vou colocar a margem aí, a gente coloca tudo, tá? 68 pixels de altura, 0 pixels de largura, né? E 0 pixels na parte de baixo. Bom. Beleza, agora eu dou um padding de 0 pixels e de largura eu dou um padding assim, tá? Poderia colocar o padding line aqui? Poderia, tá? E esse a gente só colocava 24 pixels, que é a mesma coisa. Beleza, text align, ou seja, eu vou alinhar os textos, né? Isso daqui só funciona para texto ao começo, né? Então na esquerda. Beleza, salvo isso daqui. E agora, dentro daqui dessa parte dos players, tá? Tem duas coisas que eu queria fazer. Uma, estilizar esses links, né? Esses spans. E aqui, nesse spanzinho aqui, ele tem uma peculiaridade em relação aos outros. Porque ele não está dentro da lista, né? Então, se você for lá no site do Spotify, você vai ver que tem um link lá separado de todo mundo, né? Forever Alone lá. E aí, o que acontece? Você precisa alinhar ele junto com os pais, né? Junto com a parte de cima. Então, a gente vai vir aqui e colocar um margin left para esse cara aqui de 24 pixels, tá? Só para esse cara aqui mesmo. Com isso, a gente vai criar então classes para esses spans, tá? E eu vou colocar uma classe como link. E aí dentro desses spans eu já vou selecionar todas as linhas aqui com Ctrl Shift Alt, colo a classe, tá? Então cola aqui. E aí vou colar também a classe nesse cara aqui. Beleza? Com isso eu salvo, volto aqui e agora eu vou utilizar essa parte de links, tá bom? Então criar a classe aqui link. E aí os estilos são esses aqui, tá? Margin right, então eu dou um MR, 16 pixels. Color, vou colocar um A777, tá? Então A7, A7, A7 3 vezes. Font size, né? De 11 pixels. Font family, então FF. E eu vou colocar padrão, circular SP, tá bom? Ó, se eu quiser ver se eu escrevi certo, é só eu dar copiar o texto, Ctrl F, colar, e aí eu vejo como ele está sendo importado, como ele está sendo usado nos outros lugares, tá? No caso aqui está certinho. Beleza, dou um line weight, tá? Então coloco uma altura para esse cara de 32 pixels, tá? Com isso a gente finaliza essa parte de estilos, tá? Desses links aqui, se a gente for dar uma olhada aqui, ó, já ficou bem bacana, falta estilizar esse botão aqui e mais algumas coisinhas que a gente vai fazendo de acordo com as aulas, tá bom? Então é isso, até a próxima aula.